Muito bem, olha, vamos tratar mais a respeito desse assunto aqui com o secretário Michel Saldanha, secretário municipal de governo. Ele fala conosco a respeito das medidas que foram anunciadas pelo governo, como a prefeitura recebe e que passos podem ser dados a partir de agora. Secretário, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson, boa tarde, Edvaldo, boa tarde, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom, agora que o governo anunciou essas medidas favorecendo o transporte coletivo, como é que a prefeitura encara esse gesto do governo do estado? Bem, Joelson, todo gesto, toda ação que foi efetivada no sentido de contribuir com esta questão aqui na cidade de Teresina, ela é sempre bem-vinda. Essa é, inclusive, uma solicitação que o doutor Pessoa, nosso prefeito, já fez em ano anterior. Já está com alguns anos que essa solicitação é feita, em que a participação do Estado fosse mais efetiva. Foi feita ao ex-governador, atual ministro Wellington Dias, foi feito à ex-governadora Regina Souza. E se agora o governador Rafael Fonteles está sinalizando para entrar neste processo de maneira a contribuir efetivamente, não há por que a Prefeitura de Teresina não receber. Certo? Nós acreditamos, inclusive, que essa participação do Estado ela pode ser muito maior, como já foi sinalizado, colocado anteriormente. Mas a Prefeitura achou pouco aquilo que foi feito? Não é que achou pouco. Nós acreditamos que essa participação pode ser maior. Por quê? Porque, se formos levados em consideração, existe aí uma pauta alinhada na questão do ICMS, se não me engano, 50% sobre a questão do óleo diesel, mas eu não sei se foi falado alguma coisa relacionada a outros insumos, como pneu. Existe também a questão do IPVA, mas que seria incidido exclusivamente sobre ônibus novos. Eu acredito que a gente pode avançar na questão do percentual de isenção do ICMS sobre os insumos e também ampliar essa questão do IPVA não só para uma eventual frota nova, mas sim para a frota que já está rodando. Por quê? Porque a partir de uma efetivação, de uma proposta nesse sentido, isso vai acontecer de maneira imediata. Se for só uma frota nova, esse benefício ele vai ficar condicionado ao investimento dos empresários que, segundo se percebe aí por conta de toda a dificuldade, não teriam essas condições financeiras para fazer esse investimento num primeiro momento. Então, a população de Teresina não iria conseguir sentir de maneira imediata, diferentemente do que foi colocado aí pelo presidente da Assembleia, com o deputado Franzé, que eu tenho todo respeito, esse impacto ele não aconteceria de maneira imediata. E nós queremos, sim, o apoio não só do governo estadual, mas queremos o apoio do governo federal, que no ano passado chegou a aportar mais ou menos 7 milhões de reais que a prefeitura recebeu e repassou em sua integralidade para as empresas. Certo? Só no ano de 2022, a Prefeitura, o município de Teresina, passou mais de 25 milhões de reais para que o sistema pudesse trabalhar da maneira mais adequada possível. É claro e evidente que existem dificuldades no sentido dessa relação com os empresários. Por quê? Porque a Prefeitura, ela quer mais transparência nesse processo. Certo? E sem essa transparência fica muito difícil de evoluir qualquer tipo de negociação. Agora fala, secretário, do presidente da Assembleia, por exemplo, deixa claro uma situação em que o transporte tem hoje um olhar de várias instâncias. O governo do Estado, na parte executiva estadual, a Assembleia Legislativa. Ontem a Câmara Municipal, os vereadores, levaram um documento lá para o Palácio da Cidade. E agora há pouco a Sávia Barreto com o deputado Flávio Nogueira, que é o coordenador da bancada federal piauiense do Congresso Nacional. Então, ele afirmando que, apesar de não ter sido debatido diretamente com a Prefeitura a problemática, mas está à disposição. O certo é o seguinte, a gente percebe passar a bola para a Prefeitura, cara, a Prefeitura deu um start nessa necessária política alterada e benéfica para resolver a crise do transporte coletivo. Então, a bola está com a Prefeitura? Bem, a Prefeitura, ela sempre esteve um olhar muito efetivo para essa questão. Nunca se furtou em debater o tema, certo? E estamos, mais uma vez, abertos à colaboração de todos, sem exceção, do governo estadual, do governo federal,
da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal, certo? Que tem buscado um apoio efetivo nesse diálogo. A Câmara Federal, né, o Senado, através dos nossos três senadores. Então, todos aqueles que tiverem disposição, nós queremos receber. Dos deputados estaduais, o presidente Franzé, que é um líder dentro da Assembleia, ele pode, sem dúvida nenhuma, colaborar no sentido de quê? De que os deputados encaminhem emendas parlamentares para esse trânsito, para que a gente possa utilizar especificamente no custeio do transporte público, assim como os deputados federais. Eu acabei de ver a fala do deputado Flávio Nogueira. Eu acredito que, independentemente de qualquer tipo de provocação, a ajuda dele, ela poderia acontecer imediata, sem a necessidade, até porque ele foi votado em Teresina, e é importante que todos aqueles que tiveram votos em Teresina, que se beneficiaram, que foram buscar esse apoio da população teresinense, tenham essa dívida com o nosso cidadão. Então, nós não temos, em hipótese nenhuma, portas fechadas, pelo contrário. A Prefeitura quer resolver o problema. O doutor Pessoa, desde o primeiro dia em que sentou na cadeira de prefeito, ele vem lutando diuturnamente, juntamente com sua equipe, para quê? Para que nós encontremos uma solução. Agora, me permitam dizer o seguinte, que se fosse uma solução fácil, rápida, isso já tinha sido resolvido não pelo doutor Pessoa, tinha sido resolvido por gestores, os mais diversos, ao longo dos anos. Essa questão que não é de agora, é de pelo menos, eu tenho 42 anos de idade, certo? Eu sendo bem otimista, sendo... 30 anos, no mínimo, que nós temos de problema, de reclamação da população com relação ao transporte público, certo? Agora, eu não vou entrar no mérito se houve uma negligência ou se o transporte público foi utilizado, a temática foi utilizada de maneira não adequada, de maneira politiqueira, mas acontece que nós vivenciamos hoje uma realidade, e essa realidade tem sido enfrentada, né? O doutor Pessoa não se furtou em momento nenhum de discutir. Agora, é preciso que todos aqueles que se propõem a ajudar, façam isso de maneira efetiva. Não adianta ir na Câmara Municipal e falar. Mande a emenda para o município, certo? A sua emenda impositiva, seja deputado de oposição, seja deputado de situação. O que nós queremos é poder, de fato, resolver essa temática. Agora, nós da Prefeitura temos a responsabilidade de olhar essa questão de maneira muito serena. Por quê? Porque nós temos que verificar a viabilidade financeira, nós temos que analisar essa questão sobre o aspecto jurídico, Joelson, e também pelo aspecto social. Eu ouvi falas na semana passada de determinadas pessoas, de deputados, certo? O próprio deputado Franzé, sobre uma ação simplista. Cancela tudo e pronto, manda todo mundo embora, chama outra empresa. Essa é uma possibilidade que juridicamente é avaliada. Mas sobre o aspecto social, o impacto que uma medida dessa vai acontecer, como é que vai ficar os trabalhadores? Porque uma empresa que eventualmente saia, tem uma eventual caducidade num processo como esse, ela fica impedida de atuar não só aqui em Teresina, mas em todo o território nacional. E essa empresa, numa situação como essa, ela eventualmente vai ter condições de arcar com os custos relacionados ao desligamento dos seus funcionários. Então, isso precisa ser atuado, ser avaliado com muito critério. Não pode simplesmente se chegar aqui com soluções simplistas, imediatistas, que não vão resolver em momento nenhum a problemática do cidadão teresinense. Paula? Secretário, na Assembleia, inclusive o presidente Franzé Silva disse que essas medidas anunciadas pelo governador Rafael Fonteles têm um impacto de cerca de 3 milhões em relação aos 5 milhões que são pagos ali mensalmente ao CETUT. Queria saber do senhor qual é o impacto de fato que tem essas 3 medidas anunciadas pelo governador em uma solução que se busca para esse transporte e o quanto de fato isso pode ajudar no caminho para que a gente volte a ter ônibus regularmente aqui em Teresina. Bem, Paula, nós da Prefeitura de Teresina tomamos conhecimento dessa afirmação do governador muito recentemente. Então, eu não tenho como lhe dizer, de fato, se esse número apresentado pelo presidente Franzé Silva, se ele corresponde à realidade. O que eu posso lhe dizer é o seguinte, que nesses termos em que foi colocado, principalmente levando em consideração que
o IPVA, certo? Que, se eu não me engano, foi falado na isenção do IPVA. Se ele for colocado exclusivamente na frota nova, que futuramente vai ser comprada, eu lhe digo com toda certeza que esse pode até ter o impacto dos 3 bilhões, mas ele não chega amanhã. Certo? Eu não vou ter condições de chegar e botar uma frota de 300 ônibus na rua baseado nessa situação que foi colocada. Mas, torno a dizer, o prefeito Dr. Pessoa recebe essa sinalização de braços abertos. Você está entendendo? Ele quer o apoio de todos os setores da política piauiense, certo? Para resolver essa questão. Agora, torno a dizer, não é uma solicitação que foi feita hoje. O prefeito já solicitou isso por parte do governo do estado desde o ano passado, certo? Espera também que o governo federal entre nessa questão, porque existe a gratuidade dos idosos, que precisa ser avaliada. Por quê? Porque foi criada uma série de gratuidades, certo, ao longo dos anos, e não se determinou exatamente como é que haveria a cobertura financeira para essas gratuidades que foram feitas. Então, nós, torno a dizer, vamos trabalhar, vamos tentar finalizar essa questão com muita serenidade, avaliando os aspectos financeiros, porque a prefeitura precisa ter as condições financeiras para assumir qualquer compromisso. Os aspectos jurídicos, porque existe um contrato que está vigente e ninguém pode simplesmente pegar e rasgar um contrato se avaliar as repercussões jurídicas. E tem um aspecto social, certo? O aspecto social que é importantíssimo, principalmente quando se vê a questão dos trabalhadores, certo? Mas também queremos que, de todo esse processo, pensar, focar naquele que efetivamente vai receber esse serviço, que é o nosso cidadão, o consumidor do transporte público de Teresina, que de fato está cansado, certo? Quer uma resolução efetiva, mas, infelizmente, a complexidade do tema, ela é tamanha que impediu que gestores que tiveram a oportunidade de governar a cidade de Teresina por 1, 2, 3, até 4 mandatos, não resolveram. Então, não podemos agora simplesmente chegar e jogar na conta do doutor Pessoa uma problemática que vem acontecendo na cidade de Teresina há décadas e que durante esses 2 anos da sua gestão ele tem trabalhado incansavelmente na busca de uma solução. Então, todos aqueles, permita, José, todos aqueles que de fato estiverem dispostos a ajudar, nós estaremos de braços abertos. Quero agradecer, secretário. Muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí, secretário de Governo aqui no nosso Jornal do Piauí, secretário de Governo do município. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado.